Olá, tudo bem? Você que acompanha aí o Livre Docência, hoje nós estamos com a professora Gleide, nossa colega, que é efetiva do município desde 1998. Ela que é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, especialista em coordenação pedagógica, especialista em neurociência educacional e especialista em neurociência pós-clínica terapêutica ocupacional. É muita coisa. Eu espero poder fazer todas as perguntas de modo a atender às suas expectativas. Afinal de contas, nós temos uma pessoa que tem muito a oferecer e eu espero, Blade, que a gente consiga bater um papo legal para a galera curtir, né, o que vem por aí. Olá, meu nome é Gleide, sou baiana, né, de Itabuna, no sul da Bahia. Já na educação há 28 anos. Recém-aposentada. Foi um presente, que na verdade, né, para mim, eu sempre imaginei, meu Deus, como é que vai ser essa carreira, né? E, assim, iniciei na educação aos 14 anos de idade, numa fazenda, onde a minha mãe era professora, diretora, merendeira, faxineira, tudo a minha mãe era. Aí ela colocou os filhos, né, da minha família, só eu que saí, isso, só. Nós somos 4, só eu que assumi esse legado. Os outros talvez tenham ficado com trauma, né? Provavelmente. Trabalho. Mas eu tive o privilégio de conhecer essa pessoinha em 98, né? Quando a gente passou no concurso, no mesmo concurso. Fomos trabalhar junto aí na Escola Rosemary Fernandes. E tive o prazer de conhecer a Gleide, sempre muito estudiosa, sempre muito focada. Só que eu me surpreendi quando fui ver aqui o currículo dela, porque todas as pós-graduações que surgiram, ela fez, viu? Nem tanto. Mas vamos lá, Rupera. Esse tema, neurociência educacional. Fala pra gente, assim, na linguagem de professor, o que é isso mesmo na prática? Como é que funciona isso? Na prática, Elisraik, é fazer com que o aluno aprenda através da emoção. Por quê? Aquele aluno que nós sabemos que nós gostaríamos de ter de volta, ele não vai voltar nunca mais. Ele não vem. Não adianta. O saudosismo é muito forte, né? Isso. Naquele tempo. Não tem mais aquele tempo. E se nós levarmos em consideração que há muitos anos atrás a gente não tinha voz... É verdade. Todo mundo tem um pouquinho de frustração quanto a isso. O aluno nunca podia se manifestar. Né? E como aluno eu me via às vezes invisível. E hoje os nossos alunos falam, então isso nos assusta. A neurociência, na verdade, ela já é desenvolvida há muitos anos na educação. Só que aqui no Brasil, ela criou força quando começou a pandemia, em 2020, né? Por quê? Porque os alunos quando voltaram da pandemia, eles voltaram diferentes. Todos ficamos diferentes. A gente aceitando ou não. A pandemia realmente trouxe quebrou muita coisa. Muitos paradigmas. Sim. Abriu muitas outras coisas. Se a gente for passar a pensar só no número de profissões que surgiram pós-pandemia, é uma coisa de outro mundo, né? E se mudou o mundo do trabalho, então com certeza vai mudar também o mundo da educação, a nossa educação técnica. Justamente. Então. E nós professores, a gente tem a capacidade de aprender, reaprender, adaptar e readaptar dentro de uma sala de aula. A gente não pode engessar. A minha maneira é essa, eu faço desse jeito, e quem quiser aprender, que aprenda. Isso não funciona. Então, a neurociência, eu trouxe até uma definição mais clara, objetiva, para que vocês possam entender melhor, né? A neurociência educacional é uma área interdisciplinar que aplica os conhecimentos da neurociência, psicologia e pedagogia para otimizar o processo de aprendizagem. E não é isso que o professor quer? A aprendizagem dos alunos. O grande sonho nosso é que o aluno queira aprender e aprenda, né? Queira aprender e aprenda. São os dois grandes desafios que a gente tem hoje. Primeiro é a questão do interesse, né? Sim. Nós temos uma geração totalmente intolerante, né? Falando no sentido dos nossos moldes educacionais, dos nossos modelos, né? Aquela coisa de ter paciência para esperar as coisas acontecerem. Essa geração nossa, dos nossos alunos, é de passar a tela, de rolar a tela. Então,
Imagina uma aula de 45 minutos em que a pessoa está na frente falando, né? É difícil, eu sei que é. Pega. Por isso que o tema é tão importante. Agora, eu tenho não vou dizer que é uma preocupação, mas eu tenho uma grande curiosidade. Como é que a gente vai fazer isso, de fato, ser uma preocupação e que os profissionais percebam isso como uma necessidade de estudo e de implementação nas escolas? Na verdade, assim, nossa mente, ela tem a capacidade de aprender o tempo todo, né? Eu estudando, a minha professora falava assim, nós ouvíamos dizer que você só consegue trabalhar 10% do seu cérebro, não é assim? Não. Isso aí já acabou faz tempo, a ciência já provou. A gente usa 100% da mente. A mente inteira é utilizada. É igual dizia-se, a gente usa o lado esquerdo, o lado direito. Não. Tudo é usado dentro da mente. O que aconteceu? O professor ele traz coisas escritas. Certo. Né? Ele traz o livro didático, que ainda não caiu de moda, continua sendo a ferramenta, né, principal, vamos dizer assim, do professor. E aqui a gente está falando mais ligado à rede pública de educação. Né? Também, E nós sabemos que aquelas conversas de escola, vocês têm que usar a tecnologia para fazer o aluno aprender, porque isso aí a gente vê que na prática ele não funciona. A neurociência, ela trabalha com a tecnologia, mas também sem a tecnologia, porque ela vai fazer com que você, aluno, o aluno que o professor está olhando, ele vai brilhar o olho com a aula do professor. Mas para você dar uma aula dessa, ministrar uma aula dessa, você tem que entender a mente. A neurociência vai ensinar você a trabalhar a mente do aluno. Você está falando na minha cabeça daqui. Nossa sala de aula com 40 alunos. Com 40 alunos. Isso, né? Justamente. Com histórias de vidas as mais diversas. Com as mentes aqui. A maioria delas nem estão na sala de aula. Como é que a gente vai fazer isso, mulher? Com certeza. Esse é o gatilho do negócio, né? Aí vem assim, Elisraque. Quando o professor vai planejar uma aula dentro da neurociência educacional, toda a aula dele inicia por uma fala única de uma história. Mas o professor de matemática, como é que vai? Cria-se uma história. Infelizmente, eu aposentei como supervisora, sou supervisora pedagógica, a minha formação, né? E eu via muito isso. Hoje o professor não planeja pesquisando, ele planeja copiando e colando. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas será se a maioria está assim ainda? Porque a gente está numa época totalmente nova, né? Com IAs aí para todo lado, para toda coisa. Ainda piorou, né? E aí... Quer dizer que tá sempre isso, então. Não, mas tem muito professor que planeja. Aqui eu não estou dizendo assim que o professor não gasta tempo, gasta. Mas eu estou falando assim de você criar um novo estilo de planejar sua aula. Buscar novas perspectivas. Isso. Né? O professor continua sendo um estudioso, um pesquisador, ele continua se preocupando com os alunos, os desabafos dele no conselho de classe são muitos. O que faz com o fulaninho? O que faz com o fulaninho que ele não quer nada? Ele não quer nada. Só que todo mundo quer alguma coisa. É aí que a neurociência vem provar que todo mundo é capaz de aprender. Só que cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um dentro da sua realidade. Você sabia, vamos supor, o professor tem um aluno mais difícil da sala. E quando eu falo mais difícil, nós já tivemos alunos na escola que eu trabalhava. O ex-Gabriel. Aquele menino que não senta, aquele menino... Além dos alunos que nós conhecemos, nós temos agora os atípicos, né? Os neurodivergentes. Que entram dentro desse contexto e a grande maioria deles acabam se tornando invisíveis. Por quê? Porque eu não sei lidar com aquele tipo de público, aquele tipo de criança. O professor acaba se sentindo, às vezes, desgastado demais, e eu já ouvi muito o professor falar: meu Deus, eu fiz tanto hoje, não fiz nada, estou me sentindo impotente diante da situação. Né? E a neurociência, ela traz essa preocupação. Por quê? O professor, vamos colocar assim, que ele dá o seu máximo, e a ciência vai ajudar ele nisso. A neurociência, que é a ciência que estuda a mente humana.
A nossa mente trabalha de uma forma o que você pode liberar o gatilho ruim no aluno e o gatilho bom dele. Depende da estratégia. Depende da estratégia. Um professor de história que chega lá com tanto de material para ensinar para os alunos e o menino está pensando lá na sala, na casa dele, que teve uma discussão, a mãe saiu, o pai bebeu, esse aluno vai aprender? Não. É esse olhar que a neurociência traz. Seria talvez humanizar um pouco mais a relação, é isso? Não é mágica, mas é ciência. A neurociência, ela prova que o aluno aprende a partir da emoção. O professor tem que aprender a lidar com a emoção dos alunos, independentemente da idade, do sexo dele, da turma que ele está, do compromisso que ele tem. Todo mundo tem medo, todo mundo tem problema e todo mundo tem sonho. Com certeza. Todo mundo. Eu vi que você tem uma especialização aqui que trata da terapia ocupacional, né? Você é terapeuta ocupacional também, né? Tendo essa experiência, formação, enfim, e tendo sido supervisora quase que a vida toda funcional, né? Como que você orientaria, como você sugeriria para o professor que tem esse aluno que você acabou de descrever? O aluno que tá na sala de aula, mas a cabeça dele está nos problemas de casa. Do lado da carteira dele tem a colega que pode ter sido, né, vítima de abuso na noite anterior. Na outra carteira tem um estudante que, enfim, ele está na adolescência e ele não está nem aí para nada mesmo, apesar dos pais fazerem o que podem por ele. Enfim, dentro dessa sala totalmente heterogênea, considerando as condições que o profissional tem, né? A gente sabe que não são grandes, mas assim, hoje a gente tem ferramentas. Eu particularmente considero que as inteligências artificiais hoje são ferramentas maravilhosas. Sim. Né? Eu utilizo para muita coisa. Com certeza. Mas, considerando as nossas limitações, né, que a gente tem nas escolas, especialmente nas escolas públicas, o que você sugeriria? E aí o primeiro apelo que eu fiz, como terapeuta ocupacional, né? Que ideia, assim, porque talvez seja o grande desafio que a gente tem. Como fazer, como atuar, como acionar, né, como compreender a mente desses adolescentes, desses estudantes, para poder atingir o nosso objetivo. E o deles, que acho que eles também querem aprender. Né? Aí eu vinha pensando, né? Qual é o profissional, né, agora, nesses últimos tempos nossos aí, que é mais procurado no mercado de trabalho? É o psicólogo e o terapeuta. Todo mundo tem um terapeuta, né? Que é bom. Os mentores agora. Os mentores. Na sala de aula, o professor não pode mais se ver como um professor somente. Não adianta. Se você entrar nessa, só na questão, eu tô lá para ministrar meu conteúdo, quem quiser que aprenda, quem não quiser não aprenda, você vai ter sérios problemas de saúde. Então, o terapeuta mesmo, que atua na área, igual eu tenho uma filha que tem autismo, e eu converso com a terapeuta da minha filha, o que ela faz com a Esther? Ela brinca. Aí eu falo, meu Deus, ela vai aprender o que com isso? Né? Então a gente às vezes duvida. E as brincadeiras que ela faz com a minha filha é coisa que eu fazia no tempo que eu era criança. É aprender a pular corda, aprender As crianças não fazem isso hoje, né? É aprender a andar numa linha reta, aprender a pular a amarelinha, aprender a empilhar coisas, aprender a subir em uma árvore, né? Simulando uma árvore. Então, trepar no pé de pau. E na sala de aula, um aluno daquele que dá muito trabalho, e aqui eu lembro de um aluno nosso ali no São Jobim, meu Deus, é aquele aluno que quando ele não vai, o professor fala assim, graças a Deus ele não veio hoje. E quando ele está, ele é colocado para fora da sala em todas as aulas. E aí, quando eu sento com ele e começo a conversar e vejo o número de problemas que aquele aluno tem, eu entendo por que a sala de aula para ele é ruim. Então, o professor, ele não é culpado, né? Uma coisa que tem que ficar clara é isso, né? O objetivo nunca é buscar. Aliás, não é buscar culpado. Não. É buscar a raiz do problema e tentar encontrar soluções. Né? Justamente. Até aproveitar para dizer que o objetivo do programa Livre Docência, podcast Livre Docência, é exatamente esse: fazer com que as pessoas reflitam
sobre as inúmeras possibilidades que existem, né? A gente está falando de duas frustrações. O estudante que não aprende, o professor que não consegue que fazer não o consegue trabalho. fazer o trabalho. E é claro que a gente está vendo sobre uma perspectiva, que é da neurociência, e todo mundo que está assistindo, que está em sala de aula, deve pensar: mas isso é muito bonito no papel. Você, como profissional por 28 anos, sabe muito bem as expressões que são ditas na escola. Sei. E que a gente vivencia na prática. Só que, se não houver realmente uma tentativa de quem pode, e nesse momento quem está na condição de poder é o profissional, né? Porque é o papel dele. Sim. Se não houver uma tentativa do profissional, realmente a gente não vai conseguir avançar. Não. Com certeza não. Aquela escola de paredes retas, quadradas, né? Com um quadro na frente, um profissional em pé ali, ela está muito defasada. Ela é só no papel. Está muito defasada. É no livro. É incrível como os nossos alunos, aí eu falo dos meus, né? Porque eu já tem muito tempo que eu estou em sala, nos últimos 3 anos, os meus alunos, eles têm muito prazer, eu observo constantemente os alunos com vontade de virar a carteira ao contrário da posição. Sabe? E eu fiquei observando isso. Por que o aluno está querendo virar a carteira? E aí eu, no momento lá de sala de professor, parado sozinho, fui pensar sobre o assunto. É um protesto, né? É um protesto. Por mais que ele não tenha consciência do que ele está fazendo, e talvez nem eu como profissional, mas é um protesto. Ele não quer aquela escola daquele jeito, aquela sala de aula daquele jeito. Uhum. Ele precisa de vocês agora. E, assim, dentro dessa gama de coisas, porque não é só isso. Se eu fosse explicar tudo que a neurociência traz, a gente ia passar aqui bem umas 5 horas falando, e ainda não conseguia preencher tudo. Mas o professor, eu fico analisando assim, quem terminou a faculdade em 94 para 2025, quanto tempo tem? Muitos anos já se passaram. E nós ainda continuamos do mesmo jeito. E eu sei que a escola... Muitas evoluções no meio, né? Muitas. E a neurociência também fala, aluno só aprende como? Sentando e lendo e estudando. Uma dica da neurociência, o aluno tem que copiar, sabia? Aluno não pode digitar, aluno não pode tirar foto do quadro, aluno não pode fazer isso, porque a mente dele não aprende nada. Quando você copia, abre N circuitos dentro da mente de uma criança, de um aluno, e ele vai aprendendo aquilo que ele está escrevendo. Mesmo que ele copie conversando. Tem aluno que copia conversando, não é? Eu sou daqueles chatos que tem que copiar. Tem que copiar. Não discutir muito, mas depois você copia. Sim. É muito bom para a mente do aluno. Inclusive, a professora Thaís Coelho, né, que é o nome dela, quem quiser assistir, ela fala muito na internet, tem vários programas dela no Instagram. Ela fala assim que... Qual que é o nome? Thaís Coelho. Thaís Coelho. Você tem um problema para resolver, você pessoalmente. Uhum. E você não tem a solução daquele problema ainda. O que você faz para você não ter insônia? Você pega um caderno, você escreve o problema... E você fecha e bota do lado lá, em qualquer lugar na sua casa. Acabou. A sua mente entende o quê? Não, ele já está resolvendo. Então você vai dormir. Isso é provado pela ciência. Coisa boa, João. Né? Então, assim, tem muitas dicas bobinhas que o professor pode fazer em sala de aula. Não, isso não funciona. Quem dá aula em CMEI, por exemplo, fazer o aluno pular corda, ele aprende matemática. Vai dar uma aula de tabuada, põe um aluno para pular corda. A mente da área da matemática dele abre. Colocar o aluno para catar feijão. Sabia que o ato de catar feijão... Eu catei muito feijão, né? Quando eu era criança. Eu passei por isso, minha mãe deve assistir, porque já vai lembrar disso. Quando eu brigava com meus irmãos, misturava arroz e feijão, botava a gente para separar junto. Você sabia que esse simples ato de catar feijão... Você consegue fazer seleção de pessoas para a sua vida. Você começa a ver que os seus amigos não são seus amigos. Você começa a fazer uma leitura da pessoa com quem você anda. O simples ato de catar feijão. Simples ato de catar feijão. Só isso. Você para em algum tempo para selecionar, né? Sim. E a sua mente vai selecionando coisas também. Justamente. Então, a neurociência parece que está voltando ao passado, para mostrar que a criança, para aprender, ela precisa ter foco.
Ela precisa ter disciplina. Rotina é a melhor coisa para o cérebro. E eu sempre escutei falar que rotina não presta. Que a rotina é cansativa. Para o cérebro não é. O cérebro gosta da rotina. É lógico que você pode dar uma incrementada. A neurociência também fala, se você faz o mesmo caminho para ir para a escola todos os dias, isso é ruim, porque lá no futuro você pode ter Alzheimer. E a gente vê, ouve, né, situações, né? Sim. Quantas reportagens a gente... Mude o caminho. De alguém que esqueceu a criança no carro. Enfim, Sim. Alguma coisa acontece por causa da rotina, do hábito, né? Sim, do hábito. Mas essa rotina que a neurociência fala é a rotina que faz o seu cérebro criar vínculo igual de manhã. Se um ser humano, e aí eu ensino isso para os alunos, tá? Eu como coordenadora vou na sala de aula, quando os professores pediam para me dar palestra. Aí a primeira coisa que você faz quando acorda, além de a oração de quem, né, cultua, quem tem sua fé, dobrar o lençol da sua cama, a coberta, arrumar o seu lençol. Não podemos sair do quarto sem arrumar a cama. O cérebro não entende que bagunça é aquela. Se você é bagunçado desde o seu quarto, sua vida ela começa a ter certas bagunças. E aí eu avisava para os alunos, você quer saber como é que está o seu emocional? Abre o seu guarda-roupa. Se as suas roupas estiverem bagunçadas, seu emocional está bagunçado. Você quer melhorar a sua mente? Arrume suas gavetas. Tira tudo. Começa a arrumar tudo. A sua mente vai se encaixando. Ela vai criando mecanismo que ela vai vendo que você está começando a concentrar, a relaxar, a organizar a sua vida. Você falando e eu pensando junto aqui, né? Na verdade, a neurociência acaba fazendo um apelo à humanização. À humanização. A voltarmos às origens, assim, né? Porque quando não tínhamos essa pressa toda, a tecnologia toda, era isso que a gente fazia. Né? Levantar, fazer as coisas devagar. A notícia era como? Eu ia na sua casa para te falar, eles, que aconteceu isso com fulano. Não, agora morre uma pessoa, imediatamente você já sabe, porque o celular não deixa você nem respirar. E aí a gente falando de sala de aula, como é que um professor consegue ministrar uma aula legal, onde os alunos aprendam, se a mente dele está viciada no jogo, a mente dele está viciada em aqueles videozinhos rápidos, né, do TikTok, não sei nem se pode falar esse nome, mas é o que eu mais usado pela essa juventude, né? E eles passam horas. E aí eu não me refiro só ao aluno. E os professores que estão viciados? Na verdade, a gente hoje tem muito mais tempo de tela do que tempo de qualquer outra coisa, né? Você ministra uma aula, copia o exercício da página 20, de 1 a 10. Aí você senta, a primeira coisa que você faz é o quê? Pega o celular. Cadê o professor para caminhar na sala? Cadê o professor para ver quem é que está copiando? E esses relatos que eu estou fazendo aqui, Elisângela, não é de supervisora. É de aluno que chega na minha sala e fala, não, aquele professor lá não tá nem aí para nada não, tia. Ele senta e pega o celular. E eu fico com o quê? Vergonha. É uma situação difícil. Né? Abre pano para manga, né? Para outros debates. Nossa. Mas a neurociência ajuda, gente. Eu provo com toda certeza. Depois, olha, como eu comecei com esse assunto, né? Posso contar um pouco dessa história? Em 2022, em maio, dia 30 de maio, mais ou menos, por aí, 28, eu sofri um acidente de carro. Vinha um motoqueiro, um menino de 21 anos, naquela pressa todinha, que a gente já sabe como é que é, né? E aí, esse dia eu saí da escola tão estressada, tão cansada. Você trabalhava na escola Tom Jobim? Sim. E eu eu não estava com o som do carro ligado, eu desliguei, eu precisava acalmar a minha mente. Aí eu fui bem devagarinho, e aí quando eu contornei o carro, ele bateu na lateral do carro, onde fica o pneu. Se eu tivesse ido um pouco mais rápido, ele tinha batido na porta e eu não estava aqui agora. Isso é certeza, né? Foi a perícia que fez o estudo que disse, né? Então, na hora que ele bateu no meu carro, Você estava fora do carro? Não, eu estava dirigindo.
Eu contornei. Entendi, devagar, mas... E devagar dirigindo, ele bateu na roda. Eu lembro nitidamente dos olhos dele, até hoje eu lembro dos olhos. E aí eu lembro que a moto dele saiu quicando na frente do meu carro e bateu no muro. Aí quando ele bateu no muro, ele bateu o capacete no muro, né, que fez até um buraco. Eu fiquei olhando assim, câmera lenta. A vida parou bem ali. Aí eu olhei, e aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, aquele rapaz, como é que ele bateu em mim? Eu fiz essa pergunta 3 vezes, ele bateu foi em mim? Ele bateu foi em mim. Aí eu senti o carro diferente, quando eu saí, eu vi que aquela parte da frente, o para-choque tinha arrancado, né? E aí eu comecei um desespero muito grande, porque eu não conseguia ajudar ele. É curioso, né? Primeiro vai na câmera lenta, depois... Na minha mente foi tudo câmera lenta, mas não foi, né? E aí eu sei que eu sofri muito com essa situação, eu acabei pegando licença, o psiquiatra passou um remédio para mim me acalmar mais, porque na minha mente estava, eu matei uma pessoa. Graças a Deus ele não morreu, obrigado, Senhor, ele não morreu. Então, mas ele ficou tetraplégico. Nossa. E assim, querendo ou não, para mim, foi um baque muito grande, apesar de que não foi culpa minha, mas não importa de quem foi a culpa. Um menino de 21 anos, pilotando uma moto sem carteira. E aí, por eu ficar afastada da escola, eu peguei um mês de licença, né? Minhas amigas lá do Tom Jobim, as professoras, reuniram, compraram 3 livros para mim e levaram, né? E aí eu comecei a ler. E todos 3 falavam sobre descansar a mente, relaxar, nem tudo é culpa sua, né? E eu sempre soube disso, mas quando a gente lê, você analisa isso, né? Mas por mais que você saiba, fica um pouco aquela sensação de culpa, né? Fica. Se eu não estivesse naquele lugar, não tinha acontecido. E eu fiquei acompanhando na história dele, e aí eu comecei, olhando na internet, vi uma chamada dessa professora, dessa Thaís, né? Você que trabalha em escola, um ambiente estressante, onde os alunos não querem aprender, vem conhecer a neurociência, ela vai te ajudar nisso. Aí eu falei, era uma coisa, né? Eu falei, vou fazer, não tô fazendo nada mesmo. Comecei, né, a fazer. Ela fez um precinho que dava para pagar. E eu comecei a me apaixonar mesmo. E até então, eu tinha a Esther, já sabia que ela era, não vou usar a palavra diferente, mas que ela era diferente das outras crianças, vamos dizer assim, né? E eu comecei... Você que tinha alguma coisa de diferente. Sim, e eu comecei a aplicar a neurociência com ela, a forma de acalmar ela, né? De você perder tempo, como muita gente acha, mas não é gastar tempo conversando. Conversar com tem de luxo nas famílias, né? Tempo de família, tempo de qualidade com família, de qualidade. É item de luxo, né? Infelizmente. Mas com certeza fez uma diferença grande na vida dela. E na tua, pelo que você tá falando. E aí eu comecei a estudar, aí eu fiz aí ela chamou para fazer essa clínica, que eu posso atuar como terapeuta, aí eu fiz também, para entender como é que a mente trabalha. Porque a gente viveu numa época onde o castigo funcionava. O castigo na escola, se tivesse até eu às vezes brincava, aqui nessa escola podia ter uma sala de detenção, que a gente ia botar vocês lá, aí vocês iam passar fazendo exercício, né? Só que o ser humano evoluiu, ele não é mais aquele, o aluno não é. Existem alunos, eu falo com meu esposo que é professor, né? Aluno que aprende sozinho, ele nem precisa de professor. Tem pais que ensinam os filhos em casa, eles não levam para a escola, porque eles acham que a escola é um retrocesso. Porque aprende tudo que não presta, ouve tudo que não pode, aprende palavrão, não é assim? Existem muitas pessoas que pensam assim. Sim. Eu tenho um posicionamento, e aí eu vou aproveitar a oportunidade, porque o homeschooling está em debate ainda, né? Embora o Supremo tenha se posicionado sobre isso, mas é algo que está sendo debatido. E me preocupa muito, porque a maioria das pessoas que faz a defesa desse tipo de educação, elas querem criar os seus filhos num mundo separado. E o que a gente percebe, e a gente tem acompanhado aí pelas redes, enfim, pelos noticiários, é que são crianças, na maioria delas se tornam adolescentes e adultos com problemas. Porque não há socialização. Com certeza. Então a socialização é algo necessário. Aprender, aliás, conviver com o errado, entre aspas,
É importante. Um diferente, até né? para reforçar a minha concepção do que é Isso, certo. o que é certo, o que é errado. Então, assim, eu acho que essa, por mais que haja seja importante a questão do autodidatismo, mas o homeschooling a gente precisa refletir um pouco mais, né? Acho que tem que ter uma reflexão mais profunda. E mais que isso, a gente precisa defender a escola como um espaço de formação. Sim, a escola é importantíssima. A gente precisa repensá-la, né? Como você está falando. Eu acho que essa coisa da humanização via neurociência, porque de tudo que você falou até agora, eu fico imaginando isso. As coisas têm acontecido de forma que a gente robotiza tudo, né? Gamifica tudo. Uhum. Então, voltar ao que é humano talvez seja a grande necessidade do momento. Estamos aqui refletindo sobre a escola, né? A escola atual, o modelo de família atual, a gente acabou entrando também nisso. Também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das origens, né? Você falou que é muito antiga, a concepção de neurociência é antiga, mas ela está voltando, né, ao debate agora. Eu queria falar como é que ela entra no Brasil, como é que está hoje. Existe uma escola forte nesse sentido? Como é que está? Qual a possibilidade de a gente estar ampliando isso nas nossas escolas? Enfim, fala um pouco sobre isso pra gente. Eu vou falar dentro da área que eu estudei na pós, né? Essa doutora Thaís, ela tem 72 pós-graduação. Meu Deus. Estudiosa não, né? Mas ela já é PhD, né? Tá no nível. E aí ela disse que ela se apaixonou porque ela foi participar de uma cirurgia no cérebro. E para fazer uma cirurgia no cérebro, uma coisa que eu não sabia, a pessoa tem que estar acordada. Ela não pode dormir, senão ela morre. Então, ela abre ali a calota, né? Craniana, calota craniana, e o cérebro fica ativo, e ela já era da área da educação. Ela ia conversando, ela viu os outros médicos conversando com a pessoa, uma criança. Quantos anos você tem? Tantos. Você gosta de quê? E o médico trabalhando. Aí esse doutor, ele pensou assim, não, se uma criança fazendo uma cirurgia no cérebro, ela consegue falar, aprender, por que na sala de aula a gente não consegue fazer com que todos aprendam? Foi aí que começou, nasceu, deu o estalo. Justamente. Aí ela falou assim, não, então eu vou estudar sobre isso. E ela começou a estudar, começou a se apaixonar. Ela viu que em outros países já trabalha a neurociência dentro da escola, que é um ambiente onde há muito diálogo, Elisaac. Não adianta a gente achar que vai engessar os alunos. Eu lembro eu tinha um professor na UBRA, que todo mundo conhece ele, o Danilo, né? Aí a aula dele, ele falava do aluno que ficava num pote de vidro. Né? Você pega o aluno, bota dentro do pote de vidro, fecha a tampa, aí você molda ele ali dentro. Ele pode até engordar, mas ele não sai daquele espaço. Ele pode crescer, mas ele não vai muito alto porque a tampa não deixa. Até hoje eu lembro desse slide, ele mostrou no quadro, eu vejo tudo assim perfeitinho. E ele falou que aquela educação já não existia mais. Isso há quantos anos? Que eu fiz a faculdade, eu fiz em 92, 93, 94, por aí. E hoje em dia, muitas vezes a gente quer fazer isso com o nosso aluno. A gente quer que ele aprenda dessa forma. 30 anos depois ainda. E a ciência veio dizer. Ela começou a estudar sobre isso, a ver que tinha possibilidade. Mas só que se o professor não quiser gastar tempo dele para estudar e para querer colocar, não adianta. Não, a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre dei aula assim, uso o mesmo caderno de planejamento de um ano para o outro. Não, hoje em dia não tem mais caderno, mas vamos dizer que usa os mesmos arquivos salvos no... Mas tem caderno também. Tem caderno. E aí você usa o mesmo. Então a neurociência veio mostrar que você tem que sempre tem que estar se renovando, se refazendo. O que é que um profissional procura? Ele procura, às vezes, uma receita pronta. E não existe. Não existe uma receita pronta com o aluno. Não adianta. Existem mecanismos que podem te ajudar a chegar onde você quer. Tem dias que você ministrou uma aula maravilhosa, todo mundo participou. Tem dia que você traz um planejamento, naquele dia foi tudo ruim. Tudo errado.
Porque naquele dia tinha uma aluna com um problema, naquele dia já tinha um outro que levantou e xingou a mãe do outro. Então você tem que saber mediar essas situações. E a neurociência, ela colabora até com isso, né? Aí eu vim aqui, as armadilhas que o professor tem na sala de aula, né? Dar aula para aluno que dorme. Muito difícil. O menino tá cochilando, aí você pergunta para ele, o que você tá dormindo, meu filho? Não, é porque eu fui dormir 2 horas da manhã. O que você tava fazendo? Jogando. Jogando Free Fire. Né? Ou então, eu tive um aluno lá no Tom Jobim que ele, na sala de aula, dormindo, aí a professora, Gleide, vai lá na sala buscar aquele menino, que ele só fica dormindo na cadeira, não sei o que, os meninos estão aprendendo e tal. Aí eu fui buscar, né, e trouxe. Aí conversei um pouquinho com ele. O que foi, meu filho? Por que você tá dormindo na sala? O professor tá dando aula. Aí ele, não, tia, é porque meu pai brigou com minha mãe a noite toda e aí eu não consegui dormir. Aí eu falei, meu Deus, o que você fala pra uma criança dessa? Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu fui lá na sala da educação física, peguei 2 colchonetes, coloquei debaixo da mesa da biblioteca, que é o lugar mais calmo da escola. Falei, dorme, deita aí e dorme, pode dormir. Ele precisa dormir. Um cérebro que não está ativo não aprende. Não adianta, né? Então, eu gostei da neurociência por isso, porque ele veio mostrar para mim e para todos os professores que ministram aulas do Brasil e do mundo que você tem que ver o aluno como um ser humano. Não dá mais para a gente engessar a educação achando que é quadro, ou então abre o livro. Não dá. E eu sei que tem muita gente que ainda pensa assim. Eu fui coordenadora por mais de 20 anos, eu sei que na hora dos debates, teve um debate com um professor um dia no conselho de classe, eu falando, o que é ser professor para você? Essa é uma profissão. Eu estou aqui só para dar minha aula, quem quiser aprender, que aprendeu, quem não quiser. Aí eu falei, não, professor, você tem uma missão. Não, que negócio de missão, eu tô nem aí para menino, não. Gente, aquilo me acabou. Eu fui pra casa e chorei. Porque, assim, dói. Falando assim parece impossível, mas eu até peguei umas reportagens na internet, né, falando, ó, mais de 60% dos professores sofrem com ansiedade e estresse no trabalho. Qual é a realidade do professor? A cobrança. Todo mundo cobra. Aí o sistema cobra, aí vem a Secretaria de Educação cobra, o diretor cobra, o coordenador cobra, os pais cobram, o professor fica ali naquele negócio. Eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. E sendo que isso tinha que ser uma coisa mais branda, mais tranquila, mais calma. Se você souber lidar com a situação. Não é? O grande desafio eu acho que está aí, porque eu de certa forma eu concordo com essa resposta desse cidadão aí. Não sei quem é, não preciso saber. Mas o profissional ele está lá para cumprir seu papel. Sim. O detalhe, que eu acho que talvez aí é onde a gente tem que se apegar, é que para eu ser um bom profissional eu não consigo dissociar essa questão emocional. Né? Sim. Uma coisa é eu ser pedreiro, encanador, pintor, que eu uso ferramentas em coisas, objetos. Quando eu lido com pessoas, e aí eu acho que o professor não difere quase nada do médico, do psicólogo, né? De outros profissionais que lidam com gente. Eu acredito que talvez falte, né, a essa pessoa que deu essa resposta, essa sensibilidade. Mas eu não acredito também, Leite, que tenha pessoas que vivem isso de verdade na escola. Não acredito que professor seja assim. Tão rígido. Por mais que ele seja consciente do papel dele, de que ele é um profissional, mas na prática o lado humano dele vai prevalecer, né? Tem que prevalecer. Seria melhor, né? Que prevalecer. Mas normalmente prevalece. Tem uns mais frios. Eu tenho um colega que você também conhece, óbvio que eu não vou citar o nome, um colega que ele é muito metódico na vida dele. Sim. Né? E em sala de aula também. Então ele tem um padrão dele, do jeito dele trabalhar. E ele exige dos alunos aquilo. Nós acabamos discordando em algumas coisas e tal. E do jeito que ele faz, né? Mas é o jeito que ele compreende ser correto. E ele exige do aluno. O que acontece normalmente? Ele encontra ex-alunos que falam, puxa, professor, aquilo que você exigia está me fazendo falta. Né? Então reforça a prática dele. Mesmo a gente criticando às vezes a prática dele. Sim. Então assim, há sei lá, uns conflitos tão grandes. E aí o que eu percebo? Na fala desse colega, quase sempre é uma frustração pelo aluno que não avançou.
Ou seja, por mais que ele seja rígido, durão, aquela coisa toda, mas ele está preocupado com a aprendizagem do aluno. Com certeza, isso é verdade. Né? Então, assim, a gente precisa muito do... Não sei se é a palavra técnicas, eu até queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Porque agora a gente começa a vivenciar um outro momento, que é a questão de BNCC, né? No Tocantins DCT, e aí agora com as avaliações externas vem outros documentos, enfim. Eu até queria aproveitar para te perguntar, o que você, como estudiosa da neurociência, acha desses documentos orientadores? Eles ajudam? A neurociência teria condição de fortalecê-los? Enfim, qual a tua visão sobre isso? Bem, Isaac, é complicado, né? Talvez o que eu vá falar aqui nem seja assim tão... Mas é o que você pensa, é isso que importa. Mas assim, eu vou dizer o que eu digo para um professor meu, né? Eu dizia, né? Falava assim, olha, o aluno está acompanhando o currículo que a secretaria apresentou? Não. Eu falei assim, então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer de conta que ele sabe? Não. Então você pode fazer. Aí eu geralmente eu sou mais tranquila quanto a isso, né? Eu dizia assim, você tem quantas aulas? 4, português, lembra português? 4 aulas. Falava 3, você trabalha o currículo, 1, você volta. Você vai lá no problema. Você usa alguns alunos de sala de aula para mentores, para poder te ajudar. Porque às vezes ele não aprende com você, mas aprende com o fulano. Às vezes naquele dia tem... o que a gente precisa ver, Isaac, dessa rigidez. Eu sei que tem professores que são assim, não, tem... E a rigidez, ela realmente é boa. Se você já viu, se você não criar um ser humano no limite, o que é que acontece com ele? A gente está vendo que falta de limite. Justamente. O limite é muito importante dentro de uma sala de aula. Sem disciplina não tem aprendizagem. E a disciplina que eu falo não é cala a boca, fica quieto, não se mexe. Não é essa disciplina. Aquela disciplina onde o aluno também pode perguntar, onde eu ensino ele a perguntar. Aquela disciplina que eu sei chamar a sua atenção. Não, por aí não. Não pode. Isso está errado. E a disciplina de quartel, que às vezes o professor pensa que essa daí é que ele ia aprender e não é. Então, assim, o currículo, ele ajuda porque nós precisamos de caminhos. Direcionamento. Tu já pensou se uma escola deixasse o professor chegar lá e falar o que o 8º ano vai aprender? Não, vê aí o que eles têm que aprender. Não ia funcionar. Então, é uma sequência, né? Que vem lá no prézinho, 1º aninho, 2º aninho, e aí vai até chegar à faculdade. Só que quando chega nesse caminho aí, tem umas pecinhas que falham. É por isso que ficam as lacunas. Então, dentro de uma escola, o professor tem essa capacidade. Ele sabe conhecer a sua turma. Se o professor não conhece a sua turma, ele já está errado. Ah, mas eu tenho 12 turmas. Não importa. Você lida com pessoas. A neurociência fala que se você elogiar o aluno que dá mais trabalho naquele dia, você fala, meu Deus, esse menino veio. Aí você passa por ele e fala assim, nossa, você tá de tênis hoje? Que legal, ó, o cadastro, ó, gostei da amarradura do cadastro. Não tem nada a ver, mas aquilo desperta nele que você viu ele. Você me viu, professora. Ela até diz assim, você tem um aluno que te perturba muito, você anota bem no rodapé do seu caderno alguma coisa da vida dele. Você pergunta alguma coisa, ele fala assim, lá na minha rua, ou lá na minha casa, a minha avó foi internada essa semana. Aí você, uma outra vez, você pergunta, e aí, como é que tá a sua avó? Melhorou? Interesse. Então, às vezes, o conteúdo, esses currículos que vêm, essas cobranças, eles engessam. O professor fica pensando assim, meu Deus, eu tenho que dar esse livro todinho até o final do ano. É uma coisa impressionante, né? O professor pega um livro didático, aí a página vai de 1 a 300, vamos supor. Ele quer debulhar aquilo ali na cabeça do menino. Aí, olha só, quando chega em dezembro, na primeira semana de dezembro, que os alunos começam a não querer mais vir, aí você vai na sala de aula, tá daquele jeito, aí você pergunta assim, uai, o que foi? Não tem mais nada para me dar. Como assim? Um currículo desse que nós temos
cheio de oportunidades, porque cada tema daquele tem um subtema, que tem um teminha, outro tema, outro tema, outro tema. Aí chega no final do ano, você deu o livro todo, não tem mais nada. Você não pode criar uma estratégia de você falar da vida com esses alunos. Assim, a pessoa que chega ao final do ano tendo o livro, tendo estudado todo o livro de idade, eu já acho preocupante. Porque, olha só, eu tenho 27 anos de escola. E eu nunca consegui finalizar um livro de idade. Porque não tem como, tem o feriado, tem o dia que você não viu a aula, tem alguma coisa que aconteceu. Sim. E tem aquele conteúdo que o aluno não entendeu, e você fica repetindo várias vezes, né? Então é muito comum, pelo menos eu sempre fiz isso, no livro didático selecionar, né, aquilo que é indispensável para aquela série. Os pré-requisitos. Hoje, com o BNCC, é até menos isso, né? Eu particularmente, quase nem uso livro didático mesmo. Ele tá meio obsoleto. Assim, porque se você vai seguir as orientações do documento curricular do Tocantins, os nossos livros didáticos estão muito aquém, sabe? Não casa, não. A não ser para utilizar os textos, que eu uso muito os textos do livro. Mas fora isso, você não consegue trabalhar muita coisa. Não. Bem, mas voltando à temática. Eu acho que nós temos um desafio, Gleide, e eu queria muito sugestões suas. Como é que os nossos profissionais podem quebrar essas barreiras? Nós temos um estudante que, entre aspas, não quer, uma família que super protege o filho, independente de ele estar certo ou não. Nós temos um sistema educacional preocupado quase que exclusivamente com números, né? E por consequência disso tudo, nós temos hoje profissionais que já, para usar uma expressão popular, chutaram o balde. Vai ali, cumpre o seu horário, faz o que tem que fazer. E vai embora. Como é que a gente vai organizar isso de novo? Por onde a gente começa? E aí é interessante, Elisai, porque a neurociência é como se ela fosse o terapeuta do professor. Do professor. Do professor. Porque quem mais sofre, quem está lá na frente mesmo, à frente de tudo, é o professor. Não tem outro personagem. Eu sei que, né, tem gente que na época da pandemia acontecia isso. Colocava até, não desmerecendo, né, mas pegava o pessoal da limpeza para ajudar com os alunos, para ler texto. Para mim que não vai. Cada um no seu quadrado. Todo mundo é importante dentro da educação? Todo mundo é importante dentro da escola? Demais. Eu mesmo sei disso. Eu fiz até um organograma e mostrei quem são os pés da escola, quem são as pernas, quem é o coração, quem é a mente, quem são as mãos. Mostrei para os professores a importância nós somos um corpo. Mas o professor tem que entender que ele é insubstituível. Essa é a palavra, para mim. O professor é insubstituível. Ele é o ser humano que rege outros seres humanos. Independentemente de cobrança, de currículo, de estresse. E como é que você vai fazer? Você falando de rigidez, né? Eu sou assim, eu sempre exerci minha função assim. Como é que você quer que o aluno, se enquadre dentro do seu mundo? Tem certeza que você acha que a pessoa vai se enquadrar dentro do seu mundo só porque você quer? Não. Aí isso te adoece. Nós somos pessoas. Os professores são pessoas, eles precisam ser vistos. Eles precisam ter poder de voz. A minha maior frustração na educação que eu saí e não consegui resolver é essa. Quando se tem uma greve, qual é a primeira coisa que a gente cobra? Negociação. Pois é, salário, né? Tá, entendi. O salário tá com falou aqui o sindicalista. Negociação. Negociação, o seu salário, um aumento de salário. Mas e as outras coisas? O professor é visto também como pessoa então, dentro da escola? Pois eu já vou te falar que eu me orgulho então da nossa categoria em Palmas, porque a gente fez poucas greves, né? Historicamente, são 30 anos de Palmas, 30 e poucos anos. A gente teve aí 3 greves. E nas 3... Greve forte, né? Que você fala. E nas 3, o salário não foi o principal. Você observa isso, né? Eu lembro que a greve de 2010, que inclusive eu estava na luta sindical naquela época, a gente cobrava o respeito.
Valorização. Valorização. Respeito aos profissionais. Porque nós tínhamos um secretário à época que se sentia o próprio faraó, né? Mandava em tudo e desmandava em tudo, e os diretores também acabavam tendo a mesma postura. Quando eu falo diretores e gestores escolares. E por consequência, você tinha cada vez mais profissionais oprimidos no espaço escolar. E aí você sabe, as pessoas vão encolhendo até o momento que explode, né? Foi a greve, foi mais ou menos isso. E tem muito a ver com isso e com o não respeito ao plano de carreira. Que foi uma construção tão demorada, tão lenta, né? Tão debatida, e depois não foi respeitada. Então, reforça um pouco o que você está falando. As pessoas, elas acabam que secundarizam, né, o valor da pessoa, do trabalho da pessoa, né? E aí, talvez temos que resgatar isso. E talvez a neurociência possa nos ajudar. Sim, e eu comentava muito nos momentos de construção de conhecimento na escola, assim, se você for pesquisar na internet, você vai lá e coloca assim, problemas em sala de aula, como resolvê-los. A primeira coisa que aparece é metodologia ruim do professor, o professor não tem conhecimento, não sei o quê. Não tem uma pesquisa que você faça na internet que não diga que o problema está no professor. Metodologia. Eu falava isso muito para os professores. Eu falava assim, é por isso que na hora da cobrança você fica sempre sendo como se você não soubesse. Mas não é a verdade. O professor sabe. O professor se doa. O professor quer realmente que os professores aprendam. A neurociência vem fazer o quê? Só fazer com que você entenda que a mente do ser humano, para ela aprender, ela precisa estar envolvida dentro de uma sala de aula. Então eu preciso planejar aulas que vai captar a atenção do meu aluno. Sim. Você citou alguns gatilhos aí, que eles né? têm que se envolver com a sua aula. E aí eu tenho que ter esse tipo de preocupação. Tem que ter esse tipo de preocupação. Não adianta você chegar lá com a aula sobre células e no quadro e o menino tá pensando em outra. Não, traga o aluno para dentro da sala de aula, dê bom dia, entenda, ouça ele. Isso gasta, isso é um desgaste. Eu até aproveitar, Leite, a gente acabou de ter um concurso em Palmas, né? Eu gosto muito quando tem, nós não tivemos muitos. Eu gosto muito quando tem concurso, porque sempre chega pessoas com mais vontade, né? Mais ânimo, querem fazer diferente. Essa semana na escola que eu trabalho, Escola Maria Júlia, um professor chegou com ele mandou confeccionar alguma coisa com as rochas, os tipos diferentes de rochas, né? E aí eu fiquei pensando, eu vi ele com aquele negócio, falando um pouco sobre as pedras, enfim, tinha até ouro. E aí eu fiquei pensando, como que os alunos devem ter abordado aquilo, né? Sim. Totalmente diferente, com certeza. É claro. E nós outros, que estamos na escola já há muito tempo, a gente vai meio que perdendo essa vontade, esse ânimo, e você começa a cair naquela mesmice, né? E reclamando dos alunos. Reclamando dos alunos. Porque perde interesse realmente. Então, o que eu tenho percebido na escola que eu trabalho, inclusive? Eu tenho percebido muito isso. Alguns dos que chegaram, nem todos, né? Mas alguns dos que chegaram, eles conseguiram a atenção dos alunos assim, os alunos estão apaixonados por causa disso. Chega com um gás, com vontade, mostrando uma coisa diferente, uma abordagem diferente sobre a mesma coisa, né? E isso chama muita atenção. Então, talvez, quando eu até perguntei sobre a questão dos documentos que têm sido construídos aí, né? Desde o PCN para cá, até BNCC agora, a gente tem um distanciamento muito grande da academia da realidade. Da realidade. Eu costumo dizer, muita gente me cobra, eu sou muito cobrado. Diz, que você nunca fez mestrado, doutorado, isso aqui. Cara, eu não tenho vontade. Agora talvez eu faça por causa da carreira, eu tô para aposentar. Mas assim, eu não tenho aquela paixão por estudar isso, porque todas as pessoas que eu vejo indo para o mestrado, doutorado, perde o vínculo com a escola, de fato. Sim. E acaba indo para a universidade, para os espaços. Acaba, Porque existe um abismo ali. Encerra a carreira ali. Então a gente precisa buscar caminhos, e eu espero, eu acredito, né, que essas novas perspectivas nos ajudem. Porque se a gente conseguisse unificar o pensamento acadêmico da realidade, de fato, a gente quebra muitas barreiras. Demais. Né? Muitas barreiras. O número de profissionais que a gente tem com competência nas nossas escolas é uma coisa absurda. É absurdo. Se esse profissional busca lá a pesquisa, enfim, e traz para o seu fazer pedagógico, a realidade vai ser outra, com certeza. E é criar, gente. O segredo do professor é criar.
Professores do 1º ao 5º ano, eles criam coisas diferentes, porque o aluno é lúdico, né? Ele precisa ver, ele precisa tocar. Só que dentro da ciência, isso já é cientificamente falando, um ser humano, o cérebro dele se forma totalmente mesmo a partir dos 25 anos de idade. Ou seja... Então ele está em formação ali o tempo todo. Então quando o aluno chega no 9º ano, você fica achando, não, ele já tem 15 anos, não preciso mais me preocupar. Aí que você tem que se preocupar. Porque é aí que vem as oportunidades do mundão, onde ele vai, aí entra o namoro, aí entra as descobertas, as amizades, justamente, as ofertas que o mundo tem, e ele começa a se perder. Então, se o professor não estiver de olho nisso, ele não consegue nunca ministrar uma aula. Nunca. Eu vou contar uma historinha, já está terminando, né? Ótimo. Vou contar uma historinha para a gente finalizar, né? Para a gente entender o que é a neurociência mesmo. Uma escola particular, uma aula de medicina. Né? O professor entrou na sala de aula, a última aula do ano, do tempo que o médico estuda. E ele começou a escrever no quadro, ninguém prestou atenção nele. Aí conversando e todo mundo todo mundo se despedindo, agora nós vamos ganhar dinheiro, né? A profissão e tal. E o professor tentando chamar a atenção e não conseguiu. Aí ele levantou, foi lá no quadro e escreveu assim, 5%. E sentou. Aí um puto com o outro, aí o professor, o que é aquilo no quadro, né? Aí foram se acalmando, porque são adultos, né? Foram se acalmando, foram sentando. Aí alguém perguntou, professor, o que é esse 5% aí? Ele disse assim, nesta sala, só 5% vão ser médicos. Aí todo mundo já ficou preocupado. Será que eu vou reprovar? Não. Aí ele explicou por quê. Porque só 5% daqueles médicos que estavam formando iam se preocupar de verdade com o paciente. Só 5% daqueles médicos iam olhar no olho do paciente e perguntar o que aconteceu, qual é a sua queixa, o que você está sentindo, como é que é a sua vida. Tem muitas doenças que não são doenças, é a mente, né? Você somatiza tanto problema que você vai adoecendo o seu corpo. Aí ele foi falando, os outros 95%, infelizmente, vão ser médicos que vão ganhar dinheiro. E a educação não parece um pouco, às vezes? Só 5% dos professores se preocupam com o aluno como um todo. Eu lembro que na época que eu estudava, às vezes, ou depois quando eu me formei também, o professor está lá para ministrar o conteúdo, ele não é educador. Eu já escutei isso na escola. Eu não sou educador. Como assim? Se um aluno jogar um papel no chão e eu estou passando por ele, eu não posso falar, ei, não é aí o lugar, ó a lixeira ali. Isso é educar, não é? Educação para o trânsito, educação deve não dirige, educação sexual. Tem tanto tipo de educação e eu, professor, não sou um educador. Então, esses 5% de médicos que iam se formar iam fazer a diferença. Então, dentro do nosso campo educacional, né, que nós conhecemos e onde eu tive mais contato na minha vida toda, né, que ainda não acabou, o professor tem que ver isso. Quem eu sou dentro desse processo todo? É um apelo à sensibilidade, né? Sim. Acho que o que fica dessa conversa gostosa de hoje, né, com a Gleide, é isso. O olhar do profissional, ele tem que ir além do fazer, né, profissional e em função de salário, enfim, de cumprir o seu papel. Quando ela usa o termo missão, né, você usou, missão. É muito na perspectiva de que nós somos seres humanos trabalhando com seres humanos e não tem outra forma de fazer senão olhando com humanidade. Né? Humanidade. Se tornar o espaço da escola humanizado, tornar a aula humana. A neurociência, pelo que aprendi hoje, traz isso para nós. Claro, né? Que a gente possa se tornar um pouco mais sensíveis, né, e abertos às possibilidades, né? Sim. Gleide, eu quero te agradecer pela disposição de vir conversar conosco. Você que ficou até agora, o nosso agradecimento, né, por ter acompanhado toda a discussão. Se tiver alguma pergunta, pode direcionar que a gente vai repassar para a Gleide. E eu queria te passar então para que você possa então fazer as suas considerações,
tá? E fechar com alguma coisa que porventura tenha ficado de fora. Ah, sim. O conteúdo é vasto, né? Eu trouxe tanta coisa, não dá pra gente falar tudo, mas assim, para finalizar, dizer para vocês assim que o professor, eu sempre fui apaixonada quando um professor entra numa sala de aula que ele consegue fazer o aluno brilhar o olho. Ele entrou na mente daquele aluno. E é isso que precisa ser resgatado. Só isso. E eu sei que pode parecer impossível, que realmente a indisciplina na escola é muito difícil. Mas o professor, quando ele é apaixonado pelo que ele faz, não tem, pode cair os muros do lado, a rocha lá, não sei de onde, mas ele vai dar o seu melhor pelo aluno. Ele vai fazer um aluno sorrir. Ele vai fazer um aluno ser diferente. A gente não pode pensar se o aluno não usar esses termos, esse aluno não tem futuro, isso aí não vai ser nada na vida, isso é jogar praga, né? Minha avó dizia isso. Não, o professor pode sim despertar o amor daquele aluno, ele pode sim ser lembrado toda a sua vida. Nossa, eu me formei hoje porque aquele professor disse isso. Então, assim, fazer a neurociência trabalha isso. É uma coisa tão simples, que é fácil, é só um diálogo. Trazer para a sala de aula a música ensina, viu, Isaac? Aproveita. Música, gente, música. Não é essa música, aquela música lá da aquarela. Sabia que aquela música desperta tanta coisa na mente de uma pessoa? E a gente às vezes tem a ferramenta, tem um celular na mão que eu posso botar a música para eles aprenderem e eu não uso. A metodologia, não existe uma receita. Tem a IA agora que você pode fazer a música, né? Agora tem. Então, assim, agradecer também a oportunidade que o Isaac me deu. Eu fiquei muito feliz. É um assunto que eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Eu tive muito pouca oportunidade na escola por causa do dia a dia mesmo, que é aquela dinâmica, né? Entrou, cada um faz a sua coisa, bateu o sino, eu tenho meus compromissos. Deixa eu te perguntar, e se as escolas quiserem te convidar para falar sobre o assunto, então você está aberto a isso? Sim, vou com todo carinho. Tá bom? E, assim, lembrar mesmo que o ser humano, o professor precisa ser visto, o aluno precisa ser visto, né? E que a gente não fique com essa briga, né? É o sistema que não presta. Não, vamos fazer o nosso melhor pelo aluno. Porque se você consegue mudar a cabeça de um ser humano para ele se tornar um bom cidadão, quem vai lucrar sou eu. Né? A sociedade. Você economizar em muita coisa, né? Sim. Inclusive na segurança pública. Com certeza. Muito obrigada. Gleide, obrigado. E, pessoal, como ela disse, está à disposição as escolas que, porventura, quiserem, né, uma fala. Ela já esteve na Escola Maria Júlia, né? Esteve lá falando com os nossos colegas. E quem tiver interesse, com certeza, ela tem muito a contribuir com o nosso pensar, né, cotidiano nas escolas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Livre Docência.